E eu vi aqui que muitas pessoas falam sobre como as palavras podem machucar. Quando eu disse que eu gosto de escrever, é justamente pensando em não usar palavras que podem machucar. Porque às vezes você está numa situação ali, você pode estar com os ânimos um pouquinho exaltados e aí você perde um pouco a capacidade de comunicar o que você quer comunicar. Então, quantas vezes em situações muito difíceis eu levo ali ao meu textinho e falo assim, ó, me ouve que eu vou ler, porque eu pensei exatamente em cada palavra para não te chatear e para que fique claro o que eu quero dizer para você. Mas funciona para mim. Eu fico pensando que tem um para não te chatear e para não me revelar também. Aquilo que você fala revela muito sobre você. No geral, as suas falas não pensadas, não refletidas, as falas feitas de improviso revelam muito. Então, enfim, eu não vou lembrar de quem é essa frase, ela não é minha, mas, enfim, acho que já foi reproduzida também por diversas pessoas. A gente não é nem aquilo que a gente diz ser, nem o que as pessoas dizem que a gente é. A gente revela muito quando a gente fala sobre aquilo que é o outro. Então, quando a gente se dirige ao outro, a gente está revelando muito aquilo que dói na gente, aquilo que nos incomoda, aquilo que a gente é. Porque tem uma frase aí, sim, do Schopenhauer, que eu gosto muito, que ele fala, ninguém pode ver acima de si. Com isso, quero dizer que uma pessoa só enxerga em outra aquilo que ela própria é. A pessoa consegue aprendê-la e compreendê-la na medida de sua própria inteligência. Então, a gente precisa prestar atenção nas palavras, não só para a gente não ofender os outros, não agredir os outros, não machucar os outros, e isso é um pensamento fundamental, mas também para que a gente reconheça um pouco quem a gente é. É um processo de autoconhecimento. Tem muito de você na sua fala, principalmente numa fala não refletida, dita de improviso. Agora vamos falar sobre filme, né? Sempre que a gente traz discussões aqui, a gente pensa um pouquinho também como a ficção fala sobre o assunto do Tonight. Tem um filme que chama As Palavras, foi lançado em 2012 e mostra os conflitos de um escritor justamente com o ofício dele, que é escolher as palavras certas. A gente vai ver algumas imagens. Quem vivencia ali o protagonista é o Bradley Cooper, ator americano. Ele vive um escritor frustrado que trabalha numa editora de livros. Ele tem uma rede de apoio super importante da esposa, do pai. O pai ajuda, inclusive, financeiramente, mas mesmo assim ele duvida cada vez mais do próprio talento. Um dia, ele encontra um manuscrito numa loja de antiguidade, fica encantado com a história, então ele resolve transcrever palavra por palavra para o computador. E olha só, ele mente e apresenta a obra como se fosse dele, e aí vira um sucesso de venda. Tudo muda quando ele conhece um senhor que conta para ele a verdade por trás daquela história que ele encontrou. Não vou dar spoiler aqui do filme, mas assistam. É um filme que fala muito também sobre plágio, Karnal, sobre você se apropriar do que outra pessoa escreveu com as palavras dela. A gente consegue se comunicar com as palavras de outras pessoas? Desde que eu a cite. Sim, a todo instante nós fazemos aqui citações de autores. Regra da academia. Se você citar muita gente, você será erudito. Se você copiar alguém sem citar, você será plagiador. Plágio é uma infração ética e jurídica. Plágio é um crime hediondo. Você deve citar quem é o autor. Então, se ele publicasse como sendo de alguém que ele encontrou o texto, toda a confusão do filme, que eu não vou contar o final, mas é interessante, é sobre isso. As palavras apropriadas de outra pessoa constituem um tipo de roubo. Um roubo intelectual. O outro pesquisou, o outro se esforçou, o outro escreveu. Então, muito cuidado. Eu sempre digo aos meus alunos que eu orientei, a universidade perdoa quase toda espécie de crime, mas tem um que é muito grave, que é o plágio. É sinal de impotência diante da criação e de falta de caráter também. É uma nova perspectiva sobre o poder das palavras, porque não respeitar a criação intelectual de um autor revela o quanto a gente despreza aquilo que é ciência, o trabalho intelectual. A gente precisa prestar bastante atenção nisso, porque se você acha que você pode pegar o fruto de um trabalho de uma vida inteira, de um autor que estudou sobre aquele tema, que depois se debruçou para escrever sobre aquele tema, e não dar os créditos para essa pessoa, isso revela o que você considera do trabalho intelectual. E a gente
menospreza, introjeta esses valores, a gente tende a valorizar aquilo que é produto, material que a gente carrega na mão, então eventualmente o livro vai, mas a gente tem uma dificuldade maior em valorizar aquilo que é trabalho intelectual, o trabalho do professor, o trabalho da aula, o trabalho da produção de conteúdo que a gente vê hoje em dia nas redes sociais, o trabalho, enfim, do que a gente diz aqui na bancada, tudo isso tem um trabalho prévio e esse trabalho tem que ser valorizado não mais nem menos, mas como qualquer outro trabalho. Agora, tem uma questão importante, que é muito comum agora na era das redes sociais. Eu tenho trechos de palestras que circulam pelas redes, aí eu cito Hamlet, a consciência nos torna covardes. Hamlet, monólogo famoso de Hamlet. Aí eu vejo circulando pelas redes Leandro Carnal, a consciência nos torna covardes. Me atribuem as palavras que eu uso em palestra. Então vejam toda a palestra, está lá sempre o autor citado. Se eu não citei, às vezes é esquecimento, mas está lá. E isso é muito importante, porque hoje se atribuem muitas coisas. Eu já vi trechos atribuídos a mim que nunca passaram por mim e outros que eu citei de grandes autores, e esses autores eu dou o crédito, mas aparece na internet como frase minha. Shakespeare é maior que Leandro Carnal. Então, citem Shakespeare, não a mim. Leiam Hamlet, não Leandro Carnal. Outro problema da internet é que às vezes a gente acha uma frase que é atribuída a um autor, mas se a gente não confere a obra, a gente pode estar sendo enganado, porque não necessariamente a atribuição de autoria está correta. Eu tenho um caso, eu usei na minha primeira coluna no jornal uma frase que é do Rubem Alves e que está na internet como se fosse dos irmãos Karamazov, mas é do Rubem Alves, um escritor brasileiro que escreve se referindo aos irmãos Karamazov, fazendo ali uma interpretação de um trecho do livro. E eu lembro que uma pessoa comentou nas minhas redes, você está errada, não é Rubem Alves. Eu falei, a diferença do meu comportamento para o seu é que quando eu vi a frase na internet, eu fui ler os irmãos Karamazov e não encontrei. E aí eu passei a procurar em outras obras e finalmente eu cheguei no livro do Rubem Alves, de onde eu tirei essa citação. Então, cuidado. Leu alguma coisa muito legal na internet? E eu acho que as palavras têm o poder de nos deixar assim muito entusiasmados. Pelo menos elas fazem isso comigo. Vai procurar o livro, lê a obra inteira, porque deve ter mais um monte de trecho super legal naquele livro, com certeza. E para tomar cuidado para não sair compartilhando, né? Porque aí todo mundo vai achando que aquilo é de uma pessoa, quando na verdade pode ser de outra. Vamos conferir mais uma dica do professor de oratória Tiago Salles, da Academia de Expressão. Sabe quando você precisa tomar uma decisão, precisa de mais tempo para pensar? Como dizer isso de uma forma que passe mais segurança, mais convicção? Vamos ver. Agora, olha só uma simples inversão aqui de uma informação que eu vou passar. Eu estou inseguro para tomar essa decisão. Eu falei de um sentimento. É uma fragilidade minha diante de uma situação. É diferente de eu preciso de segurança para tomar essa decisão. Eu falo com mais convicção, eu demonstro controle a respeito das minhas sensações, das minhas emoções, que é muito mais positivo. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre um assunto. É diferente de eu quero compartilhar um assunto, uma visão minha a respeito desse assunto. Quando eu uso a palavra compartilhar a minha visão, dá a intenção de que eu quero dialogar com você, eu quero dividir um conhecimento. É muito mais positivo do que eu quero falar um pouquinho, que a própria expressão já diminui a importância da ideia que eu quero passar.